Seja todo mundo bem-vindo à máxima live do nosso programa Investidor Digital 1212. Um espaço onde que a gente conversa sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinho. Tudo bom, Vanessa? Qual que é o tema de hoje? Muito bem, sou Vanessa Medeiros, junto aqui com Inácio Corrales. O tema de hoje é estratégia para triplicar seus bens investindo em apartamentos, utilizando o dinheiro dos bancos. Esse é o tema de hoje. E antes da gente começar esse tema aqui, deixa eu dar alguns recados importantes para a nossa audiência. Hoje é o último dia para você aproveitar a oportunidade de investimento imobiliário da nossa reabertura. Foi uma reabertura relâmpago que nós fizemos da oferta imobiliária que nós escolhemos a dedo para você aqui, membro da nossa comunidade. Se você ainda não fez a sua análise com alguém do nosso time para poder escolher uma unidade desse empreendimento que está surreal. Está um negócio de doido. Dificilmente a gente vai conseguir um negócio nessas proporções tão cedo. Então, se eu fosse você, eu não esperava. Então, vou até colocar já aqui o link nos comentários do YouTube para você ficar por dentro. Se você está no Instagram, é só pegar o link ali na bio, ok? Depois confirma para mim se está dando eco, se está tudo ok, meu áudio no Instagram também, quem estiver assistindo. E nós somos uma comunidade, então, de microinvestidores imobiliários, e nós negociamos apartamentos por volume. Isso nos dá alguns benefícios que quando você vai sozinho investir no apartamento lá na incorporadora, você não consegue as coisas que nós conseguimos negociar para você aqui em comunidade. Por isso que vale muito a pena estar por aqui, ficar de olho nas ofertas, porque a gente procura o melhor empreendimento e a gente é focado em uma coisa só, obcecado em apenas uma coisa. Nós queremos investir, nós ensinamos e procuramos empreendimentos focados em investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos, de forma financeiramente responsável. Então, é isso, recado dado. Link já está indo para o YouTube. Link dá para escolher, para reservar sua unidade. Muito bem. É obrigatório passar por esse vídeo com o pessoal lá, Vanessa? Senão você não consegue adquirir os bônus que a gente separou para você. É só por esse link. Vai abrir uma página, tem um vídeo explicativo da oferta, você pode assistir se você quiser, e abaixo do vídeo tem um botãozinho, você clica ali e reserva o horário mais rápido, mais livre, mais cedo disponível que tiver aí na agenda do nosso time. Combinado? É isso. Vamos falar do nosso tema de hoje. Estratégia para triplicar seus bens investindo em apartamentos, utilizando o dinheiro dos bancos. Como é que é esse negócio? Beleza. Bora lá, então. Vamos começar pelo mais básico do básico, tá? Diferenciando a dívida boa da dívida ruim. Tem muita gente que tem medo dos bancos. É como se o banco fosse uma espécie de ogro, assim, com olhos grandes, que fala mal e come os meninos e as crianças. Hoje de manhã, meu filho estava me falando: Ó, papai, sabe aquele filme da boneca? Aquela boneca de olho grande não é para olhar. Ele me disse: não é para olhar. Não pode, porque tem olho grande. E eu disse para ele: tá, mas tu tem medo? Não, me disse ele, não tenho medo. Ah, mas por que não é para olhar então? Ah, porque se tu tá ali no tá escuro, tu vai escutar ruídos. Se tá no escuro, escuta ruídos. Ah, tá bom, tá bom. Com os bancos é mais ou menos a mesma história. Nos contaram de jovens, de crianças, que os bancos eram malvados, ruins. Quem já escutou falar, talvez a tradução não fique tão literal assim, tão boa, mas tu me ajuda a encontrar a frase, porque essa aqui é mundial, essa frase aqui. O banco é uma empresa que te empresta o paraguas quando está de sol, e tira o guarda-chuvas.
te empresta o guarda-chuvas quando tem sol, tira o guarda-chuvas quando está chovendo. Tem essa frase aqui? Não tem, mas dá para entender. É tipo, quando eu preciso dele, ele não pode me ajudar. Tipo, ele oferece ajuda quando eu não quero, mas quando eu quero, ele não me oferece ajuda. Então, como é que a gente faz para trabalhar junto? É isso aí. É complicado. É uma pessoa complicada, né? Tipo Parece, assim. parece gato e rato, né? Um tá correndo do outro. Tipo, ela quer me ajudar, eu não quero. Aí, quando eu quero, ela não me empresta. Mas como que é que funciona esse negócio? E, na real, o banco pode ser o nosso melhor aliado quando a gente entende os patrões, as variáveis que fazem que ele queira fazer negócio com nós. Vou dar um exemplo. Vamos lá, a gente quer comprar um apartamento para fazer negócio com aquele apartamento, alugá-lo, né? A gente compra apartamentos para renda, né? Alquiler, renda. Por isso que a gente fala aqui como investir em apartamentos e fazendo com que ele se pague sozinho, porque a gente compra apartamento para alugá-lo, o aluguel maior que o financiamento, você paga sozinho. Então, imagina que eu vou lá com minha amiga Vanessa e falo para a Vanessa: Ô Vanessa, vou oferecer um negócio para você super bom. Achei um apartamento aqui de 500 mil reais. Eu vou botar 20, no máximo 30%. Você vai pagar 70, 80%. O apartamento fica no meu nome, é meu. Quando a gente vender o apartamento lá na frente, daqui uns 5 anos, em 1 milhão de reais, eu vou ganhar essa diferença de dinheiro. Você topa? Não, eu não. Olha, o banco até que fala, olha, interessante. Quem é você, me pergunta o banco, para, no caso que você não consiga vender lá na frente, ou você não consiga pagar as parcelas tipo assim, você fica assim, inquilino. Porque esqueci de uma parte da negociação aqui, Vanessa. Esse 80% que tu me prestou, eu vou te pagar parcelado. Vou te pagar parcelado com aluguel. Esse é um negócio que é muito melhor para você do que para mim, se eu for entrar nesse não barco aí. Pois é. Vou repetir o exemplo que eu expliquei errado. Vamos lá. Vanessa, achei um negócio fantástico. Um apartamento, ele vale 500 mil reais. Eu vou pagar 20, 30, no máximo 40% de entrada. E aí você vai pagar 60, 70% do valor do apartamento. Quando a gente vender o apartamento, o dinheiro da venda do apartamento é todo meu. Mas eu vou pagar para você o aluguel. O aluguel é teu. Só isso que é teu. Não, para mim não é bom negócio. Mas como assim? Sim, é super bom negócio. O aluguel é muito dinheiro. Porque quando a gente fala que se paga sozinho e a gente consegue que o aluguel seja igual que o financiamento, na real é isso que está acontecendo. Na realidade, para o banco, o fato de você estar pagando, pegou um empréstimo e pagou os juros disso, esse é o negócio do banco. É bom para o banco, porque ele vai estar recebendo os juros desse financiamento. Bom, esse é o negócio que a gente oferece para o banco, e o banco, para algumas pessoas, fala: ok, eu topo. Só que, além de topar, ele fala para ti: olha, eu não preciso o total do aluguel. Eu preciso uma partezinha do aluguel para pagar juros, ou o custo financeiro desse dinheiro, e o outro é seu. Chama-se de amortização de capital. É Parece seu. maluco. Vai ficar aqui comigo por garantia por alguns anos, esse dinheiro que vai entrar. Não, nem isso. Mas é teu. Ele fala assim, garantia nada. É garantia de que se você não paga, aí o apartamento é meu. Tá vendo como o negócio é maluco? Para que a gente faz coisa maluca e a gente faz propostas malucas para o banco. E o banco até que topa. Então, a diferença de a dívida ruim com a dívida boa é quando a dívida boa é um bom negócio para você. Dito de outra forma mais coloquial. Você entende essa palavra coloquial? Sim. Dito de uma forma mais coloquial.
Falar de uma forma mais rasgada. Mais rasgada, sim, mais mais rasgada. A dívida boa, a única dívida boa é aquela que você não paga com seu bolso. Porque quando eu utilizei a dívida do negócio que eu ofereci para a Vanessa para comprar um apartamento, o apartamento que pagou a dívida da Vanessa, foi essa a minha proposta para ela. Não, quando a gente aluga o apartamento paga a dívida tua. Então, realmente, não é do meu bolso que está saindo o dinheiro. Diferente se eu comprasse uma casa para eu morar. Se eu morasse nessa casa, quem tem que trabalhar muito, de sol a sol, quem tem que vender tempo para ganhar dinheiro, para pagar essa parcela sou eu. Entendeu a diferença? Outra dívida ruim, outro exemplo de dívida ruim. Eu vou lá e vou comprar um carro. O carro, se eu vou usar o carro para minha família, é dívida ruim. Se eu vou utilizar o carro para fazer um negócio como táxi, pode ser considerado dívida boa. Por quê? Porque o táxi, mais os custos do táxi, seria o financiamento do táxi, o motorista, gasolina, manutenções, seguro, depreciação e ainda dá negócio. Está fazendo, então, uma dívida boa. Você está ganhando dinheiro com dinheiro que não é seu. Nesse caso, você comprou um carro com financiamento e está para fazer um negócio. O apartamento é muito parecido com aquele negócio que eu acabei de fazer para vocês, com a única diferença que o apartamento não se deprecia. Ele se aprecia. Mas, em ambos casos, dependendo da usabilidade que você faça do ativo, ela pode ser dívida boa ou dívida ruim. Não sei se dá para entender a diferença, Vanessa. Dá para entender. Dá para entender. Dá para entender. E digo, por que é que a gente está falando de dívida boa e dívida ruim, se o tema é estratégia para triplicar seus bens, investindo em apartamentos, utilizando o dinheiro do banco? Porque se você não entende o conceito de dívida boa e dívida ruim, você não vai entender nada do resto que a gente vai falar para você aqui durante essa aula. E tem coisas que a gente vai ensinar para você aqui, que é a chave do baú de tesouro da tua vida, que você não vai prestar atenção se você não entender esse conceito aqui. Mas por quê? Esse sistema que a gente vai passar para você aqui hoje é um sistema de investimento, dentro da nossa metodologia, é um sistema de investimento alavancado para a construção de um portfólio de investimento imobiliário. Porque você não conquista independência financeira investindo em apenas um apartamento. Você vai precisar ter mais do que um apartamento. E aí que está o detalhe. Como é que a gente faz isso num curto espaço de tempo, né? Pensando que no investimento imobiliário, vamos por aí, 10, 15 anos, investimento a longo prazo, certo? Mas aqui, se a gente está falando de construir um portfólio de investimento imobiliário em 10 anos, é um curto espaço de tempo. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que elas não podem investir em mais um apartamento se ela não tiver pago a última parcela do financiamento. Então, elas ficam pensando, tenho que levar 30 anos, daí eu posso investir no outro. E não é assim que funciona. E nem todo mundo sabe que não é assim que funciona. E a gente está aqui para quebrar isso e mostrar como é que você cria esse portfólio. Tipo, 10 anos dá para criar um baita de um portfólio de investimento imobiliário. Tudo, obviamente, vai depender aí da sua capacidade de pagamento de entrada. E segura que daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse detalhe aí, tá? Uma vez que nós conseguimos entender esse conceito de dívida ruim e dívida boa, quem primeiro falou desse conceito desse jeito, né? Dívida boa, dívida ruim, foi o Robert Kiyosaki, é um grande autor, um investidor imobiliário dos maiores do mundo. Ele é um havaiano, você fala assim? Havaiano. É um havaiano americano que escreveu o best-seller
Pai rico, pai pobre. Rich dad, poor dad. Padre rico, padre pobre. Aí 3 idiomas para aqui. E vai ter gente que fala assim, isso daí só funciona nos Estados Unidos. Esse negócio aí é de um americano, então não funciona aqui no Brasil. Porque é mais fácil a gente fazer uma repulsa do que querer entender por que aqui no Brasil funciona assim. Você não precisa atravessar o oceano para ter as oportunidades de investimento que tem lá, porque isso existe aqui no Brasil. É lógico, não são todos os apartamentos que você vai conseguir fazer essa escadinha, que nós chamamos de ciclos e superciclos, que é a estratégia por trás dessa ideia do portfólio de investimentos. Todavia é possível, entendeu? Por quê? Porque existem apartamentos em locais, regiões estratégicas que eles estão prestes a se valorizar. E essa valorização acontece rápido. Então, tudo que a gente fala aqui, durante as aulas, durante as lives, no workshop, é para você entendendo essas características que faz com que o investimento imobiliário, em apartamentos especificamente, ele seja um ótimo negócio aqui no Brasil. Aqui no Brasil também. Então, é por isso que a gente está falando aqui de dívida boa e dívida ruim, beleza? Pois é. Agora que todo mundo entendeu a diferença entre dívida ruim e dívida boa, bora conversar sobre como utilizamos isso ao nosso favor. Como que a gente utiliza essa parada para construir patrimônio? E para isso é necessário entender como que um banco vai me fornecer de mais de um financiamento. Como assim? Aqui a Vanessa acabou de falar. Nossa, eu já comprei minha casa e, inclusive, já tentei ir lá e procurar um financiamento para uma segunda casa. Tá tudo bem aí, Vanessa? Tô pegando aqui o foninho para ver se está tudo certo. Uhum. E, gente, fui lá no banco e fui recusado. Eu não estou entendendo como é que tu pode pegar. Como tem gente no Brasil que tem 2, 3, 4, 5, 10 apartamentos. E tudo bem que tem gente rica que compra 50 apartamentos de vez. Mas eu tô vendo que tem brasileiros, sei lá, jovens, 25, 30, 35 anos, que tem 4, 5, 8 apartamentos às vezes. Conquistam a liberdade financeira. Isso é quando tu vive das rendas. Isso é quando você não precisa mais trabalhar para ganhar o que você ganha trabalhando. E começa meio que equalizar a situação, você vira livre financeiramente. Tem gente que vira livre financeiramente no Brasil aos 35, 40 anos, depois de 10, 15 anos trabalhando. Então, é muito maluco. Como acontece isso? Vou explicar agora, tá? Quando você entende a diferença entre dívida ruim e dívida boa, você consegue entender que, na real, o que está acontecendo, o que um banco está enxergando de você como investidor, é que você tem um ativo imobiliário que representa um patrimônio para você, cuja dívida está equilibrada com a renda que ele recebe. Vou explicar mesma coisa, diferente. Para você comprar esse apartamento, tive que demonstrar ingressos, né? E tu demonstrou ingressos, você é bom pagador e o banco aprovou um financiamento. Parabéns, você foi aprovado para um financiamento. E tu ficou com uma parcela. Portanto, essa parcela vai na tua ficha de status financeiro como ingressos X ou rendas X, dívidas X. E teu patrimônio virou praticamente zero, porque você comprou um apartamento. 20% do apartamento é teu. Teu patrimônio é um apartamento de 500 mil, você está devendo 400 mil para o banco, 100 mil são seus. Patrimônio 100 mil. E assim que você compra a sua casa. Para pagar a parcela, você tem que trabalhar mais um pouco para pagar a parcela. Trabalha mais um pouco para pagar a parcela. No investimento imobiliário não é assim. É exatamente igual, só que, detalhe, você não mora no apartamento, você aluga o apartamento. Se o valor do aluguel
entra na tua matriz de rendas, essa renda do aluguel paga o total ou parcialmente essa parcela dessa dívida. Portanto, você aumentou sua dívida, mas também aumentou sua renda. Aumentou proporcionalmente. Ao ponto de vista do banco, você está equilibrado. Você aumentou sua dívida, mas você também aumentou sua renda. Tudo bem que uma renda variável tem risco, beleza, mas aumentou a renda. Quando essa renda ainda tu consegue que o financiamento seja decrescente e o aluguel é crescente, eu não sei se ligaram alguma vez para você, algum proprietário ligou, olha, você é inquilino, eu alugo aqui. O proprietário nunca me ligou para falar que vai diminuir a renda. Que vai dizer, ô Inácio, o aluguel, né? O aluguel. Inácio, esse mês o aluguel vai diminuir. O ano que vem, tem uma boa notícia para o senhor. O aluguel vai diminuir. Não acontece, isso não acontece, eu nunca vi. Talvez uma exceção por aqui, por ali, uma situação particular, excesso de oferta. Mas, na real, o déficit habitacional é tão grande que os preços dos aluguéis aumentam por acima da inflação, inclusive. Em alguns setores é mais exagerado ainda. Aqueles setores que têm alta demanda de aluguel crescente, é ainda mais exagerado. Alguns setores de São Paulo, por exemplo, e se você, inclusive, alugar por short stay, que quando você aluga por noite, é mais exagerado, ainda é maior o efeito, porque você vai pegando, né? Quando tem um congresso, lota São Paulo, daí você cobra mais caro. Então, o aluguel é crescente. As parcelas decrescentes. Então, renda e dívida vai ficando cada vez mais rico você. E ainda, o patrimônio, cada vez que você paga uma parcela, você não só paga a parcela, você paga juros na parcela e vai amortizando dívida, portanto, você vai devendo menos para o banco, consequentemente, o seu patrimônio vai aumentando. Não contente com isso, outra coisa que o banco enxerga de você, que talvez você não saiba, é que esse apartamento que você comprou em 500 mil, faz um ano atrás, já não vale mais 500 mil. Vale 600 ou 650. E em 5 anos, 3 anos, vale, sei lá, 750. Em alguns lugares, alguns setores que estão crescendo muito, se desenvolvendo muito. Por exemplo, São Paulo. São Paulo vai seguindo o desenvolvimento do metrô, né? Não tem que ser físico nuclear para saber disso. E acontece em alguns setores que fica meio que uns triângulos dourados, que a gente chama, aqui a gente brinca com esse assunto, viram uns setores que estão se valorizando muito. Está do lado do parque, do lado do metrô, e ainda virou moda alugar pelo Airbnb, pelo short stay. Então o valor do aluguel disparado. E o valor do apartamento também crescendo disparado. Então, portanto, o apartamento não vale mais 500 mil. Agora, o valor comercial do apartamento é 750, sei lá, 1 milhão. Aumenta, é maior, é o que eu estou querendo dizer. Ou seja, você deve cada vez menos, é proprietário de um ativo que vale cada vez mais, e sua renda vai aumentando no tempo. Você, a olhos do banco, vira cada vez mais rico. Eu sei que parece doido. E aí, sempre tem aquelas pessoas que vão dizer assim, mas o apartamento tem o risco de ficar desalugado. Nós não vamos entrar nesse detalhe a fundo, mas quando você desenha um apartamento, só fala isso e só acredita nisto quem faz o investimento sem se preparar para que o empreendimento tenha fila de pessoa querendo morar ali. Não são todos os apartamentos que têm essa característica. Portanto, nós aqui só vamos atrás de quem? De qual apartamento? Qual tipo de apartamento? Aquele cujo apartamento vai ter uma fila de pessoas querendo morar ali. Seja porque fica perto de 15 hospitais, como nesse empreendimento que a gente que encerra hoje, a oportunidade de investimento. Esse empreendimento ele tem altíssima demanda, esse que a gente pegou na Vila Mariana, porque no raio de 3 quilômetros tem 15 hospitais, ou seja, demanda de pessoas que vêm para tratamento, short stay, acompanhante de paciente, médico residente, médico que fica por ali, que trabalha nesses hospitais, enfim,
acreditar que você não pode prever isso e ajustar para que isso não seja um problema para você, é só mesmo... É só quando você não sabe onde é que estão esses empreendimentos. A metodologia nossa aqui é focada onde é que estão esses empreendimentos que têm potencial do quê? De uma coisa só, se pagar sozinho, se valorizar. E, Inácio, se você quer anotar alguma coisa nesse caderno, sinto te dizer, você não vai anotar. Você vai anotar neste negócio aqui, ó, que eu já deixei no esquema. Ah, boa, boa. Eu vou te mostrar aqui no caderno, você vai anotando ali, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá. Eu vou tentar explicar essa parada novamente, de uma forma diferente, de uma forma quizás um pouquinho mais gráfica, matemática, de uma forma mais contável, tá? Para um contador que está por ali, vai entender de vez, tá? Mas se você não é contador, não se preocupe, que eu vou explicar como se você tivesse 4 anos, tá bom? Combinado? Um minutinho Bom. que tá dando eco aqui, calma aí. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Fala aí, Inácio, fala alguma coisa 1, aí. 2, 3, provando, provando. Vou baixar o volume aqui, fala aí. 1, 2, 3, provando, provando. Tá, 3, 4, beleza, 5, acho que 6. agora foi. Vamos lá. Então tá. Contavelmente, pode rasgar esse que está ali em cima, senão as pessoas vão se confundir. Tá, beleza. Então tá. Você tem, na contabilidade, o total de ativos tem que ser necessariamente igual a passivos mais patrimônio. Tá? Pode anotar ali, assim, ó. Faz de Ativos conta igual que eu tenho 8 anos, passivos, Inácio. patrimônio. Tá. Anota isso aqui. Calma aí. Anota aí. Ativos é igual passivo mais patrimônio. Ok, vamos Isso. lá. Anota ali em cima, isso aí. Passivo igual ativo Mais patrimônio. mais patrimônio. Isto. Beleza? Isto. Aí você comprou um imóvel, comprou um apartamento, né? Uhum. Então, quando você comprou um apartamento, você demonstrou que tinha renda, aquilo e tal. Tá, quando você comprou com dívida. Dívida boa, que a gente conversou sobre isso faz pouco tempo, mas você comprou com dívida. Seu... O que você anotou aí? PAC? Igual ativo mais Passivo. patrimônio? É que Não. Não. Rasga isso, tá errado. Tudo errado, beleza, vai de Tá novo. tudo errado. Vai de novo. Anota aí. Ativo. Ativo. O ativo Ativo. é igual a o passivo. Passivo. Mais o patrimônio. Mais de patrimônio. Beleza? Parte de patrimônio. Beleza. Então, se o passivo aumentou, ok. Se isso aqui aumentou. Aumentou. Tá, mudou flechinha para. É isso. Se o passivo aumentou, então você tem que aumentar o ativo. Não. Esse é patrimônio. Tá. Você aumentou o passivo, você aumentou suas dívidas. Você tá com parcelas de 3 mil reais. Se seu aluguel é 3 mil reais também, aumentou o ativo. Você recebe ativo, você recebe renda todos os meses. Tá entendendo? Ok. Aqui. Não, fala de novo, de outro jeito agora. Puta madre. Aumentou aqui e aumentou aqui também. Você tem uma Ativo, parcela. você adquiriu um Isso. apartamento, certo? Um apartamento, então Correto. você aumentou o seu ativo. Tá. Correto. Não. Você aumentou. Você aumentou o ativo seu é o ingresso, os ingressos, as rendas, o aluguel. Aluguel, você não tem como ter mais ativo se não pegar um aluguel. Não. Então, ter mais ativo se você não tiver um apartamento. Então, Não, você comprou um você tá apartamento, misturando alugou ativo com ele e tem patrimônio. mais ativo. Não. O ativo é seus ingressos, seu salário. Esse é seu ativo. Salário, ok. Tá?
O ativo aqui, salário. vamos chamar ele de salário. Entendi. Isso, salário. Ok. E além de salário, você tem seu aluguel. Ah, então vamos chamar o apartamento que ele comprou Não, tá me confundindo ativo com rendas, entendeu? E o patrimônio. Tá, desisto. Desisto. É a barreira idiomática. O ativo é circulante e fixo. Não estou conseguindo explicar. O ativo é o que eu ganho de salário. É isso que você está querendo dizer. Você não está considerando o aluguel como ativo aqui nessa. Estou considerando, sim, todos os seus salários, suas rendas, tudo é ativo. Ok, entendi. Tudo. Se eu tenho algo alugado hoje, entra aqui junto com o meu salário como ativo. Isso. Bota certo? aqui, aluguel. Salário, aluguel, tudo que eu recebo. Isso. Ok. Pronto, você adquiriu uma dívida, você adquiriu um passivo também, né? Um financiamento, não está aí no passivo, financiamento. Passivo, financiamento. Aí, o passivo, o seu financiamento. Correto. Beleza. Então portanto, você tem equilibrado seu salário com seu financiamento. Porque você tem agora você tem um aluguel. Você fez um financiamento para pegar um apartamento e agora esse apartamento está alugado. Então, aqui nesse financiamento para pegar um apartamento, um AP. Sim, correto. E agora ele está alugado. Correto. E isso aqui é um equilíbrio dos dois. Correto. Por isso, quando tem esse equilíbrio, você consegue mais financiamento. Isso, só que o seu patrimônio não ficou fixo. Ele não fica fixo no tempo. Ele aumenta. Seu patrimônio é sua poupança. O 20%. Daí aumentou. Porque já o valor do ativo imobiliário, ele aumentou. Portanto, ele vale mais. O que você tinha antes de adquirir essa dívida aqui, agora aumenta porque você tem esse financiamento. Correto. Você tem assim, o apartamento é 500 mil, você tem 400 de dívida e tem 100 de patrimônio. Assim, ó. Tá vendo? Então, isso. Um apartamento, um AP. Imagina lá um AP de 400 mil. É isso? Não, um AP de 500 mil. 500. Vamos fazer a conta com 500. Beleza. Isso. Desses 500, você tem 400 de passivo. 400 de passivo. Correto. E de passivo. Correto. E 100 de patrimônio. E 100 mil de patrimônio. Isso. Pronto. Assim você começou. Só que agora você alugou o apartamento. Então você tem de ativo, aumentou. Sim. Beleza. What? Ativo aumentou. Está equilibrado a parcela. Daí o passivo começa a diminuir. E o patrimônio começa a aumentar, porque o apartamento vale mais cada vez. Não é? Cada vez mais no tempo. Agora, pensando na pessoa, deixa eu voltar aqui, que agora... Deixa eu fazer um negócio aqui, isso aqui não tem nada a ver. Imagina aqui, você foi lá e começou a investir num apartamento. Uhum. Investiu no primeiro apartamento, vamos chutar aqui um valor de 400 mil. Uhum. Com 20% de entrada. Desses 20% de entrada, vai dar uns 80, esses 20% é 80 mil de entrada. Uhum. 80 mil. Você fez parcelado aqui. Você fez isso aqui parcelado para a incorporadora, certo? Sim, correto. Esse apartamento de 400 mil vai ser entregue daqui uns 3 anos. Uhum. Daqui 3 anos,
Esse apartamento de 400 mil, que você pagou 80 mil parcelado da entrada, separado ali em 32 meses, mais ou menos, ele não vai estar valendo mais 400 mil. Ele já vai ter se valorizado aí por uns 550 mil, tem entrega das chaves, mais ou menos? Chuta aí, correto. Tá. 550 mil, até a entrega das chaves, certo? Sim. Só que ele vai continuar se valorizando por mais 8, 10, até 12 anos. Correto. Um apartamento 400 mil, ele chega fácil ali, se for um empreendimento em lugar estratégico, a 800, 1 milhão de valorização. Então, imagina que você investiu 80 mil e esse apartamento se valorizou daqui uns 8 ou 10 anos para 1 milhão, para ficar a conta redonda. Para 1 milhão, beleza. E aí, você ainda está devendo para o banco, certo? Depende. Pode ser que você esteja devendo uns 350 mil? Menos, uns 300 mil está devendo ainda. Uns 300 mil. Está devendo 300 mil para o banco. Tá bom. Se valorizou para 1 milhão, está devendo 300 mil para o banco. Vamos fazer uma conta aqui. Você vende o apartamento. O que tu quer calcular? Vende o apartamento e paga o banco, né? Sim, sobra 700. 700 e beleza, pagou o banco, sobrou 700. Correto. Só que desses 700, 80 já eram meus originalmente. Então... Eu ganhei 620. 620, certo? Então, vamos pôr aqui que seu mesmo, 620, certo? Correto. Na real, 700 são meus, porque é todo meu. 700 são meus. Só que eu já tinha 80. 620. Lucrei Vanessa, mas 620. E a inflação? Desse valor, a gente pode descontar. Desse valor, a inflação. 600 tem. Correto. Vamos chutar alto. 15% de inflação? Bota, sei lá, é que não sei quanto que é a inflação em 10 anos no Brasil. É complicado. Mas chuta, sei lá. Deixa eu ver aqui no Google, inflação nos últimos 10 anos. Inflação, 10 anos, Brasil. Aqui diz que historicamente é 5%. 5. Vamos chutar com 10. Vamos fazer a conta para cima. Não, é 5% anual, né? Anual. Tu gosta de complicar as coisas, né? Impressionante. Vamos por aqui, ó. 650 menos 5%. Aqui, só um segundinho, 650. O que tu quer calcular, Vanessa? O que tu quer calcular? Vai ter as pessoas que vão falar assim, olha, que legal, sobrou 620 mil para mim no final dessa operação. Sim. Só que, mas esse dinheiro não vem todo para mim. Vem todo. Completo. É teu. Completo, 620. Beleza. Tem que pagar impostos, talvez, dependendo do que seja, mas sim, é todo teu. Nesse exemplo que você deu aí, é todo teu. Se tu quiser calcular o efeito inflacionário para calcular a tua taxa interna de retorno e fazer cálculos complicados, tudo bem, pode fazer o efeito inflacionário no anúncio, pode calcular e tentar adivinhar quanto será a inflação nos próximos 10 anos. Tá tudo bem, pode fazer isso se tu quiser. Mas esse efeito inflacionário também está injetado no preço. Tá entendendo? Esse cálculo que tu fez aí tá certo. É isso aí mesmo. Ok. De 620 mil que sobra, eu vou pegar esse valor aqui e vou reinvestir em mais 2 ou 3 apartamentos pagando 50%. Porque agora tu tem capital para comprar a entrada ou pagar a entrada de 2 ou 3 apartamentos. É isso que tu tá falando aí.
Exatamente. Só que tem um detalhe, você tem capital para investir em mais 2 ou 3 apartamentos, pagando 50% à vista cada um deles, pegando um financiamento que vai ser bem menor e que vai ficar com um aluguel, com uma diferença do aluguel aqui já, nesses próximos apartamentos que você vai pegar. Só que você não parou de investir. Você terminou de pagar a entrada desse apartamento, que você pagou lá atrás, e entrou no próximo. Depois de 3 anos, pegou a chave, o apartamento se alugou, você já começou a pagar o seu segundo apartamento. É isso aí. E depois pegou a chave desse segundo apartamento, entrou num terceiro apartamento. Quando você entra no terceiro, já está na hora de vender esse aqui, que já se valorizou para 1 milhão. E aí que as coisas começam a ficar interessantes, que é quando você faz um super ciclo, que é pegar a valorização do apartamento 1, do primeiro apartamento, que é esse de 1 milhão, e agora você não vai investir em mais um, você vai investir em mais 2 ou 3, depende aí da sua capacidade de financiamento. É isso aí. É por causa dessa logística e dessa forma de entender o investimento em apartamentos que a gente consegue, num período de 10, 15 anos, construir um portfólio que te permite ter liberdade financeira, porque você não para de usar a sua capacidade de pagamento mensal para construir um apartamento. Pegou um apartamento na planta para entrega futura, você já vai entrar num próximo, e num próximo, e num próximo, porque daí você vai criando, assim você vai conseguindo criar o seu portfólio de investimento, alavancado com o dinheiro do banco, ganhando sobre a rentabilização de um montante que você não tem, talvez não tenha hoje para começar, e fazendo o que a gente chama esse sistema de ciclos e super ciclos. Ciclos quando você investe em um. Super ciclos, a partir do terceiro, você já vem do primeiro, e aí você já consegue investir em 2, 3 numa pancada só. É exatamente, sim. Essa é parte da nossa metodologia aqui de investimento imobiliário, que a gente está todos os dias tentando explicar aqui para você como é que funciona e por que dá certo. Faz favor, tira esses números daí, que eu vou tentar explicar agora verbalmente o assunto, tá? Vou tentar explicar de uma forma lógica a trilha para você construir um patrimônio de investimento imobiliário, tá? Bora lá. Você compra um apartamento. Você paga a entrada, parcelada ainda, e tira um financiamento do primeiro apartamento. O apartamento você aluga, portanto, você nunca paga realmente a parcela do financiamento. Nesse sentido, uma dívida boa não é aquela que você não tem, meu querido. É aquela que você não paga, que é bem diferente. Por que é tão bom, assim, ter dívidas que você não paga? Porque você é alavancado pelo financiamento bancário. Você vai ganhar valorização sobre um valor muito maior do que sua entrada. Você pagou uma entrada de 80 mil, 100 mil, de um apartamento de 500 mil, mas na real você vai ganhar valorização sobre o total do ativo imobiliário. Então, portanto, ele vai passar de 500 para 600, 750, 1 milhão, ou aí por aí vai a história. Pode ser duplicar o valor do ativo imobiliário no período de 8, 10 ou 12 anos. Beleza? Aí você vende o ativo. O interessante aqui é que você, antes de chegar nesse ponto, o fato que você está equilibrado com sua renda, com sua dívida e com o patrimônio que vai aumentando, o banco enxerga você como uma pessoa mais rica e, consequentemente, ele pode financiar um segundo apartamento. Você paga a segunda entrada do seu segundo apartamento, segundo financiamento, e vai repetindo. Ou seja, que tão rápido você pode construir um portfólio de investimento imobiliário, que tão rápido você pode pagar as entradas dos apartamentos. Porque depende das entradas do que realmente, mais do que do financiamento. O que a Vanessa tentou explicar ali com esses números é que com aquele patrimônio que você ganha, se você reinvestisse esse valor para comprar não um, sino 2 apartamentos no mesmo período, no mesmo ciclo, você potencializa isso, por isso se chama super ciclo de investimento. Então, um ciclo não é aquele que inicia e acaba quando você paga a última parcela. O ciclo é aquele que inicia e termina quando você paga a última parcela da entrada. Que em alguns casos pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do tempo que a incorporadora dê. Quanto mais prazo dá,
mais baixo fica a parcela, pero mais tempo você demora para reiniciar e comprar um segundo apartamento. E você vai conseguir novamente financiamento bancário toda vez que a parcela do financiamento fique igual ou maior do que a parcela, desculpa, que a parcela do aluguel fique igual ou maior que a parcela do financiamento e o ativo imobiliário esteja sendo valorizado. E, obviamente, você vai conseguir aumentar seu patrimônio muito mais rapidamente quanto mais apartamentos você tiver, quanto mais alavancado você estiver. É assim que você consegue duplicar, triplicar ou quadruplicar seu patrimônio. Como você viu no exemplo da Vanessa, você investiu 80, parcelado ainda, e se o ativo imobiliário se valoriza, você ganha sobre o valor total do ativo, não sobre a sua entrada. É isso que faz total diferença. Vanessa, eu vi que aqui tem alguns comentários, perguntas, e eu vou ir de trás para frente. Eu prometi aqui o Sérgio que eu ia responder a pergunta do Sérgio, que é: mas o ideal é comprar apartamentos já prontos para alugar. Não compensa comprar na planta? Pergunta, em formato de pergunta. Sérgio, a resposta é depende. Comprar na planta tem alguns benefícios. Número 1, você tem tempo para pagar a entrada. Que para muitas pessoas, maioria de fato, não tem poupança, mas tem capacidade de pagamento mensual. Então, uma saída para as pessoas que não têm poupança é comprar na planta ou em período de obra e utilizar o período de obra para pagar a entrada. Ótimo. Segundo, tem gente que não consegue uma aprovação bancária hoje. Estudante, pessoas que estão saindo da faculdade, empreendedores que começaram faz pouco tempo, tem pouco historial no empreendimento deles. Essas pessoas precisam tempo para ganhar antiguidade laboral, se preparar para um financiamento, se teve um problema no passado, tempo para reconstruir o historial financeiro e qualificar no futuro. Além disso, precisa cláusula de saída do contrato, caso não consiga um financiamento lá na frente. Obviamente, você tem risco pelo fato que você está comprando um papel, um projeto que não está construído ainda, e lá na frente tem que ser entregado. Tá bom, daí tu tem que analisar a incorporadora, que seja uma incorporadora séria, com patrimônio de afetação, para garantir a entrega do projeto. Beleza? Essas são as coisas boas do investimento na planta. Tem uma última coisa que não pode esquecer de falar. E o fato que você nem pagou a entrada ainda e o apartamento já é seu. Você começa a ganhar sobre um apartamento que você nem pagou ainda. No exemplo dos 500 mil, que estávamos fazendo há poucos minutos atrás, você nem pagou a entrada e o apartamento, do período que você comprou até a entrega, ele já passou de 500 para 600 ou mais. De fato, o período de maior valorização de um imóvel é no período de construção. Porque tem uma valorização extrínseca, ou seja, a região, o bairro, a zona, a área onde está sendo construído está se desenvolvendo. Tem um prédio aqui, um prédio ali, chegou o metrô, ruas melhores, infraestrutura vial, sei lá, estradas, metrô, etc. Coisas acontecem em torno ao projeto. E também o próprio apartamento era papel e agora é realidade. Fatores intrínsecos. Você botou um tijolo tras tijolo tras tijolo e construiu. Fatores intrínsecos. As duas coisas juntas. Isso faz que valorize mais do normal. Por isso, o período de valorização maior do ativo imobiliário geralmente é no período de obra. Quer dizer que quando ele entrega não valoriza? Não, não foi o que eu disse. A entrega imediata tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas da entrega imediata é que você faz negócio imediatamente, você imediatamente consegue ganhar o aluguel. Lembrando que na entrega futura, você ganha o aluguel só quando você entrega o apartamento, mas o financiamento também. O financiamento também você começa a pagar só quando o apartamento é entregue, porque é lá na frente que você faz o financiamento. Coisas boas do entrega imediata é que você imediatamente consiga aluguel, imediatamente tem que fazer o financiamento, não tem risco de não entregar o apartamento. Não tem risco de a incorporadora quebrar, da construtora quebrar, porque está ali. O negócio é imediato. Mas o bom da entrega imediata não necessariamente é pelo aluguel. De fato, Sérgio,
Aqui na Broker Digitais, acreditamos que o verdadeiro negócio imobiliário não está no aluguel, não está na diferença entre o aluguel e financiamento. Ali não está o negócio. O verdadeiro negócio imobiliário está no fato que o aluguel está pagando a parcela do financiamento, está pagando juros e amortização, o ativo imobiliário está se valorizando, portanto, a gente sim gosta muito de investir em apartamentos que estão se valorizando muito, é uma condição muito importante para nós. E, além disso, se tiver alguma diferença entre aluguel e financiamento, melhor ainda. Tá? Obviamente, quanto mais entrada tu dá, maior chances são de que o aluguel com financiamento fique maior. E com o tempo, mientras mais tempo passa, esse financiamento começa a diminuir e o aluguel começa a aumentar, portanto, essa diferença começa a aumentar também. E, nesse sentido, concordo com você que quanto antes eu consiga gerar essa diferença, melhor ainda. Mas isso não quer dizer que investir na planta seja ruim. Eu não sei se consegui me expressar bem. É que o Wantley disse que chegou atrasado, mas está por dentro. E Esther Dobos, desculpa. Dobos. Esther Dobos. Como se fala o nome? É Esther Dobos mesmo. Esther Dobos, tá. Diz que a única dívida boa é aquela que você não tem. Boa. Só que eu gosto muito de ficar endividado. Quanto mais endividado, melhor. Embora eu só tomo dívidas para comprar ou fazer negócio com o dinheiro de outra pessoa. De fato, faz pouco tempo, faz uns 6 meses atrás, eu me juntei com um amigo meu, que foi colega de faculdade e tal, e ele virou milionário. Ele é uma pessoa que tem muito dinheiro mesmo. Ele ganhou dinheiro com ações. Ele tem uma empresa de ações. Ele faz investimento em ações para pessoas de muito dinheiro. E ele ganha uma comissão. É como se fosse um assessor de investimento de portfólios de ações para pessoas de alto patrimônio. Então, ele só te atende se você tem $1 milhão para cima, aí ele te atende e aí você vira o cliente mais pobre dele. E, portanto, ele tem muito dinheiro. Entendeu? Ele ganhou uma barbaridade de dinheiro. E perguntei para ele se ele tem investimento imobiliário. Ele disse que, obviamente, que sim. E me disse, eu perguntei, né? Tu comprou esse apartamento à vista, né? Ele me disse que não. Que por nenhum motivo ele faria isso. Porque se ele morrer, o apartamento fica pago. E sua filha fica com seu dinheiro e com o investimento imobiliário. As duas coisas. E o segundo motivo que ele me deu pelo qual ele financia os apartamentos é porque o financiamento habitacional de vivenda, ele é o financiamento mais barato que tem. O mais barato. Então, com o portfólio acionário, ele ganha 15%, 18%. E o financiamento habitacional, no caso dele, é abaixo de 8%. Então, tem uma brecha um spread de 10%. Peraí. Tá acabando a bateria. Peraí, acabou a bateria do meu fonezinho de ouvido. Peraí. Eu vou fazer um esquema aqui. Vou botar no silencioso. Só um minuto, Enquanto Vanessa. isso, o Wilton Chaves pergunta assim: como começar esses ciclos e quando estamos Peraí. Ixi, que bagunça. aptos a fazer o super ciclo? Você tá. Acho que o Inácio está me ouvindo Só ou não? um segundo. Ok. Inácio, se você tiver. Tá me ouvindo, Inácio? Agora tô te ouvindo. Beleza. O Wilton Chaves pergunta: como começar esses ciclos e quando estamos aptos para fazer o super ciclo? Muito boa pergunta, Wilton. Os ciclos, para você começar os ciclos, você precisa superar a barreira do primeiro investimento de uma forma que ele se pague sozinho. A partir do momento que você tem um apartamento se pagando sozinho, você já está caminhando para o super ciclo. Então, você vai investir no primeiro e vai dar o tempo de valorização dele, que pode variar entre 7, 8. Você pode vender antes de 12 anos,
Mas ele vai se valorizar aí por volta de 10 a 12 anos de valorização. Suponhamos que você, com uns 8 anos que você está com esse apartamento, você decide vender. Só que durante esses 8 anos, você não parou de investir. Você foi pagando entrada. A cada 3 anos, você pagou a entrada de um apartamento. Então, você não tem só esse apartamento investido, correto? Você está indo para o terceiro apartamento. Tipo, logo você já vai entrar no terceiro. Só que daí, quando dá esse time de valorização, beleza, 9 anos, 8 anos vou vender. Aí você vende o primeiro. E esse primeiro te dá a possibilidade de investir em mais 2 ou 3 apartamentos, dependendo da sua capacidade de conseguir financiamentos. O banco vai considerar que você tem empreendimentos aqui atrás pagando sozinho para isso. Então, quando você decide vender o seu primeiro empreendimento, o banco já te olha com bons olhos para te dar mais do que um financiamento. Ele sabe que você tem imóveis se pagando sozinho, tá? Então, quando você vê aqui, você já está com... então, são 3 apartamentos, vendeu o primeiro, você consegue investir mais 2 ou 3. Aqui está com 6 apartamentos. E dali 2 anos, 3 anos, você vende o segundo apartamento, que dá a possibilidade de você investir mais 3. Então, você consegue... Entra na fase de super ciclos. Super ciclos. Você explicou super bem, Vanessa. Deixa eu tentar explicar de novo, tá? A gente está fechando o carrinho hoje, às 19 horas, de um investimento na Vila Mariana de aproximadamente 350 mil, tá? Esse apartamento pode parcelar em 34 parcelas. Um ato de 10 mil reais. Muito baixo mesmo, tá? Mínimo. Se você quiser dar o ato maior, as parcelas ficam menores, os reforços ficam menores. Quanto mais ato tu dá, melhor ainda. Vila Mariana hoje está na faixa de 14.500, 15 mil o metro quadrado. Esse apartamento que a gente está oferecendo está em 12.500 o metro quadrado. Ou seja, você está botando de valorização instantânea praticamente 2.500, 3.000 reais o metro quadrado. O apartamento tem uns 30 metros quadrados, ou seja, você está ganhando de valorização instantânea uns 100 mil, 80 mil, dependendo do valor e os metros quadrados do apartamento. Então, a primeira pergunta é como começar com esse ciclo? Um ciclo começa quando você paga a primeira parcela do seu financiamento. Começa quando você assina um contrato de promessa de compra e venda. E você se compromete a comprar ou pagar aquele apartamento de certa forma. A entrada vou pagar em X maneira e a parcela chaves, que seria quando você tem que fazer o financiamento bancário, você paga com financiamento bancário. Você pagou a última parcela daquele apartamento, conseguiu financiamento, conseguiu alugar o apartamento e aquele aluguel paga o financiamento, você fica liberado, sua capacidade de pagamento mensual ficou liberada, porque quem está pagando o financiamento é o inquilino, ou o próprio apartamento está pagando sozinho. Você começa a pagar a entrada de um segundo apartamento, na forma de pagamento que seja confortável para você. E assim, continua com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. O que acontece? Que quando você já está no terceiro ciclo, você demorou 3 anos para pagar a entrada do primeiro, talvez demorou 2 anos para pagar a entrada do segundo, talvez demorou outros 3 anos para pagar a entrada do terceiro. Quando você está começando o quarto apartamento, nossa, 3 mais 2 mais 2, nossa, 8 anos. O primeiro que você comprou hoje, que você está ganhando valorização instantânea, já não vale mais 350 mil. Ele vale 1 milhão. Ali na Vila Mariana, do lado do Parque Ibirapuera, do outro lado do parque, exatamente, do outro lado do parque, o valor metro quadrado está em 25, 30. E está em Bibi, por exemplo. Vila Olímpia, 25, 30. E você comprou por 12 o metro quadrado. Ou seja, tu praticamente duplicou o valor do apartamento. Eu exagerei quando falei 1.300.000 por 2, dá
750. Então, portanto, você tem injetado nesse apartamento uma granona de patrimônio que você pode capitalizar vendendo o apartamento. Com essa granona, você compra o Ferrari ou, minha sugerência, você reinveste. E comprar um Ferrari é uma exageração, tá? É um jeito de falar que você desperdiça o dinheiro. Ou você desperdiça esse dinheiro, leva para o bolso, ou você reinveste. Pega esse patrimônio, essa diferença do que você deve enquanto você vendeu, pega esse dinheiro e paga a entrada de mais apartamentos no mesmo período de tempo. É ali que nascem, você entra no período de super ciclos de investimento, onde você utiliza o patrimônio dos investimentos que você fez lá atrás no início para fazer super ciclos de investimentos, tá? Aí o Wilton disse que para ele ficou claro, mas coloquei nos números esses casos de Vila Mariana para entendermos quanto é necessário o investimento inicial e tempo de retorno. Cara, no caso de Vila Mariana, aqui a Vanessa te botou o link com um vídeo que a gente explicou tintim por tintim o projeto, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, comprido, mas ficou bem explicadinho mesmo, tá? E ali a gente explicava que para pagar a entrada, cara, a entrada do apartamento, como eu acabei de falar, é aproximadamente 350 mil. E a entrada, o sinal é 10 mil. E daí para frente você negocia como que pagar. A gente fez uma simulação, na gravação fizemos uma simulação com parcela de 2 mil. Só que, claro, os reforços ficam um pouquinho maiores. 8 mil, 9 mil, 10 mil. Mas se você quiser reforços menores, dá um ato maior e dá mensalidades maiores. Pronto, acabou o problema. O fato é que durante o período de obra você tem que pagar a entrada exigida pela incorporadora. O restante, 60% ou 70%, você financia. E esse financiamento tem que ser um valor menor ao ingresso pelo aluguel. E a gente fez 2 cálculos de aluguel anual e aluguel de short stay, ou aluguel por noite. Porque nesse setor, esse projeto em particular, permite o aluguel por short stay, por temporada ou por noites, por semanas, por dias. Entendeu? Tem duas tipologias, uma é 40% de entrada, a outra é 30%. E aqui o Wilson entendeu, bacana, e ele vai olhar o vídeo com calma. Olha com calma, mas a minha recomendação é que você olhe ele, faça a sua reserva, isso é marcar uma cita com os nossos analistas para poderem bloquear uma unidade. Daqui a pouco não tem mais. São 27 unidades só, e acabou. E nós somos os únicos ofertando isso. Então, a gente está preparando o que chamamos de pastas ouro. Pastas ouro são pessoas que não só olharam no projeto, ficaram interessados, marcaram uma reunião, entregaram documentação e a gente apresenta essa documentação para a incorporadora. A incorporadora aprova você e pré-bloqueia uma reunião, tal que no lançamento oficial deles, que é ao final de junho, você possa assinar contrato. E vai ter 24 horas para assinar o contrato. Se você ficar bobeando naquele momento, aí, claro, vai perder. Mas duvido que você fique bobeando se você pagou um sinal e entregou a documentação, tem tudo pronto. Duvido que você vai ficar bobeando. Wilton, espero que você olhe com calma. O botãozinho que tem embaixo do vídeo leva você para uma análise financeira com alguém do nosso time, que vai ver se tudo bem você investir agora, se está ok, eles vão falar para você quais são os apartamentos que mais se encaixam para sua renda e tal. E para conseguir os bônus aqui da comunidade, precisa passar por essa reunião que é gratuita. Você clica ali, marca uma agenda, e aí lá dentro, depois que você conversar, tirar 100% das suas dúvidas, é que você pode separar uma unidade para você. E para finalizar aqui, tem o Rony Felizardo, que fala, até o financiamento, qual valor em porcentagem eu paguei sobre o imóvel?
E como a gente falou aqui, Rony, entre 30 ou 40% vai depender da tipologia lá do apartamento que você vai preferir. Então, temos lá cálculos que a gente fez com 30% de entrada e os de 40% também. É isso, pessoal. O link no Instagram está aqui na bio do Instagram. Pode ir no link que você vai chegar também a ver esse vídeo com calma. Ah, peraí. Aqui o Wilton faz mais perguntas. Ah, não. Pergunta antiga. Isso. Show de bola. Respondemos para Rony ou não? Já, acabei de responder. Ah, eu que pulei o Rony. Desculpa, Rony. Estava bobeando. Show de bola. É isso. Então aproveita hoje às 19 horas o link de agendamento. Ah, Vanessa, vai sair do ar, tá? Vanessa, eu não consigo fazer um agendamento hoje com um time de financeiro para tirar minhas dúvidas, para escolher o meu apartamento dessa reabertura que vocês fizeram. Você não precisa fazer a reunião hoje, mas você tem que agendar a sua reunião, fazer o processo de agendamento hoje, nem que você agenda para segunda-feira ou para terça-feira, mas você não vai conseguir agendar um horário com o nosso time no sábado, no domingo, na segunda. O link não vai estar desativado, aí você não consegue agendar mais, nem que seja para agendar para frente. Então, entra hoje nesse link aqui que eu vou pôr no YouTube, faz o agendamento hoje, nem que sua reunião seja para a semana que vem, tá bom? Combinado? É isso, a gente se vê segunda-feira às 12h12. Aquele abraço. Tchau, tchau.